Olá, bom dia a todos. Meu nome é Giovana Ramos, eu sou fonoaudióloga e o tema da nossa aula de hoje vai ser atraso de fala no transtorno do espectro autismo. Esses são alguns dos conceitos importantes que irão ser citados ao longo da aula, né? O que é linguagem, o que é fala, o que são e quais são os marcos do desenvolvimento de fala e também de linguagem, quais são os pré-requisitos, o que uma criança precisa ter, né, para que ela venha apresentar uma fala e também um padrão de linguagem esperado para a idade. O que é um atraso de fala em si, né, a conceituação, e o atraso de fala no autismo. Quando a gente fala, assim, em relação à fala e à linguagem, né, elas são habilidades que elas precisam caminhar juntas, né, para que nós, né, a criança que está passando por essa fase de adquirir fala, linguagem, de adquirir novas habilidades, para que ela possa ter uma comunicação eficiente e clara com o meio que ela vive, né? Tem pessoas, tem crianças que eles podem ter dificuldades só de fala e também vão ter crianças que vão apresentar dificuldades na fala e na linguagem ou uma das duas, né? Não necessariamente as duas juntas ou podendo acometer só uma. O AVC, por exemplo, um traumatismo craniano, demências e alterações nos órgãos fonoarticulatórios, eles podem ocasionar alterações tanto de fala como também de linguagem no indivíduo afetado. Crianças, lá na fase de aquisição de linguagem delas, né, ali quando elas começam a falar, que elas começam a apresentar essas habilidades, elas podem vir a apresentar ou não, né, essas condições atípicas de fala, né? Crianças vão apresentar, crianças não vão apresentar, tudo vai depender ali do meio que ela vive. O transtorno do desenvolvimento de linguagem, que a gente conhece como TDL, síndromes, por exemplo, síndrome de Down, um autismo, uma apraxia de fala e traumatismos, por exemplo, eles podem estar afetando ali os padrões de fala e de linguagem do indivíduo. Então, vamos lá. O que é linguagem? O que é definido por linguagem? O que a gente entende que é a linguagem em si? A gente define que a linguagem ela é um sistema de comunicação e elaboração do nosso pensamento, de organização das nossas ideias, dos nossos sentimentos, e a gente pode usar ela através da comunicação não verbal, né, que seria o apontar, seria ali uma gesticulação, uma linguagem corporal, por exemplo, e a verbal, né, que é a nossa fala. E através da linguagem a gente adquire, né, a capacidade de receber e de transmitir informações, né, tanto receptivas, né, o que a gente recebe, por exemplo, do outro, e a expressiva, o que a gente vai passar para outras pessoas. O que mais que é definido como a linguagem, né? Ela é uma mensagem que a gente quer passar para as pessoas, ela envolve o conceito das coisas, por exemplo, conceitos de objetos, de palavras, de verbos e assim por diante. A gente pode expressar ela também de diferentes formas, né? Sendo pela fala, né, gestual ou pela nossa postura corporal, né? E também a linguagem ela não é desenvolvida antes da fala, tá? Ela é um processo contínuo e que ela se aprimora ao longo de toda a nossa vida. Não é porque o indivíduo, por exemplo, ele está com 20 anos que ele não vai deixar de aprimorar a linguagem dele. Tudo é aprimorado, né? E a gente precisa de um desenvolvimento mínimo de linguagem, a criança tem um mínimo de linguagem para que a fala dela apareça, né, de acordo com o esperado para a idade. Todo o sistema linguístico humano, ele vai ter uma estrutura de desenvolvimento, né, e ele vai representar os significados da nossa cultura, né.
A nossa linguagem também ela vai apresentar diferentes áreas do desenvolvimento e todas essas áreas vão se relacionar entre si como os subsistemas da linguagem, né? E é preciso que a criança ela seja exposta, né, a diferentes contextos e estímulos, situações para que ela vá construindo, né, ali o seu repertório de linguagem, os seus significados, né? E a melhor forma que a gente estimula uma criança a desenvolver esse padrão de linguagem e de fala também é através do brincar, é através da imitação, é através da estimulação que a gente vai oferecer para essa criança, seja em casa, seja na escola, seja em momentos de lazer do dia a dia dela. Tudo isso são formas para a gente estimular essa criança e ela desenvolver ainda mais esse repertório, esse arsenal. Quais são os tipos de linguagem, né? Assim, a gente pode citar a linguagem verbal, né? Que é a fala e a escrita também, elas podem ser descritas como exemplos, né? Elas vão utilizar palavras, vão utilizar frases e a gramática para expressar ideias e se comunicar. Temos também a linguagem não verbal, né? Que é através de gestos, de expressões faciais, da postura e outros sinais não verbais, né? E eles podem ser utilizados para transmitir informações e sentimentos também. A linguagem de sinais, né? Libras, como a gente conhece aqui no Brasil, cada país tem a sua linguagem de sinais, né? Ela é uma comunicação não verbal usada por pessoas com deficiência auditiva e ela vai utilizar gestos e sinais específicos para transmitir informações e também ideias da pessoa. E a gente também tem a linguagem visual, né, que ela se dá por uso de imagem, de gráficos e também de outros elementos, né, que a gente pode usar para transmitir as informações de uma forma mais rápida e eficiente. E o que faz parte ali da linguagem, né? Quais são os componentes da linguagem em si? Né? A gente é dividido em 5, comumente dividido em 5, né? Que é a fonologia, é o desenvolvimento dos sons da língua em que a criança está inserida. É a capacidade de representação mental dos sons da língua, né? Da língua portuguesa. Temos a fonética também, que é o desenvolvimento articulatório, e também é a capacidade de executar os sons organizados mentalmente. A morfologia, né, que é a formação, é a classificação de palavras e palavras em grupos e compreensão da relação entre elas, né? Temos também a sintaxe, que é a organização das palavras, né, em uma sequência, e também a capacidade de construir as ideias em sequências, em frases e etc. Além da pragmática, né, que é a gente fazer o uso da língua, da gente ter um discurso, né, e um posicionamento do falante em si. E o que é a fala? A fala, ela é um movimento neuromuscular, né, ela tem ali componentes neurológicos que vão ocasionar a sequência dos movimentos e vai envolver diferentes órgãos, né, a língua, bochechas, por exemplo. O primórdio da fala da criança vai ocorrer lá na fase da lalação, né, do balbucio, quando a criança está querendo falar, que está começando a soltar aqueles sons, né, onde a criança vai descobrir a voz dela, vai fazer a entonação dos mesmos sons, né, e conforme essa criança vai se desenvolver, ela vai adquirir as habilidades assim mais complexas dos órgãos da fala, né? E através do tempo, a criança vai ser capaz de modificar esses sons, né, dos órgãos da fala em sequência e aí vai surgir a fala. E essa criança, ela só vai conseguir produzir as palavras com o significado, né, que as pessoas ao redor dela entendam, caso ela possua um repertório básico para a produção desses sons. A fala também, ela é compreendida como a execução fonoarticulatória da linguagem, né? É a execução motora de tudo isso.
E na fala também está envolvido muitos músculos, né? E eles devem funcionar de forma harmônica, precisa e sincrônica para que a gente tenha a fala. Nossos órgãos fonoarticulatórios, né? O que são os órgãos fonoarticulatórios? É a boca, os lábios, a língua, o palato mole, o palato duro e os dentes. Eles precisam estar íntegros e apropriados para que essa produção da fala aconteça. E quais são, assim, os distúrbios da fala mais comumente encontrados, assim, na prática fonoaudiológica? A gente tem ali uma disartria, né? É um distúrbio neurológico, ela vai afetar toda a musculatura envolvida na fala e vai resultar também em dificuldades para articular palavras e frases. A apraxia de fala, muito encontrada em crianças, por exemplo, a apraxia de fala na infância, ela é um distúrbio motor da fala, né? E ela vai afetar a capacidade da criança de planejar e executar os movimentos da fala. A criança sabe o que ela quer falar, ela tem uma boa compreensão de linguagem, de fala, ela sabe, né? Mas ela não consegue programar, não consegue sequenciar todos esses movimentos da fala. A gente também tem a gagueira, que ela também é um distúrbio motor, é um distúrbio da fluência da fala, né? E ela vai se caracterizar por interrupções da fala, né? A criança vai apresentar repetição na fala, né? Prolongamentos ou bloqueio das palavras. Temos também a disfemia, que ela é um distúrbio de fluência da fala também, né? Parece com a gagueira, né? Mas ela vai se diferenciar porque ela vai envolver mais problemas psicológicos, né? Ela precisa ser tratada também com o apoio de um psicólogo, né? Essa pessoa pode apresentar ansiedade, quadros de ansiedade, de tensão também, então é um tratamento conjunto. E nós temos também a afasia, né? Que ela é comum ali pós-AVC, por exemplo, né? A afasia a gente pode dividir ela em Broca, né, e em Wernicke, e ela é considerada como um distúrbio da linguagem que vai afetar a compreensão e a produção da linguagem, né, causada por lesões cerebrais. Esses distúrbios, né, eles vão afetar a capacidade da pessoa de produzir os sons da fala de forma clara e precisa, dificultando a comunicação, né? E eles podem ter diversas causas, podem incluir problemas neurológicos, musculares, genéticos também, e até ambientais. E a gente tem que lembrar que cada distúrbio que vai afetar a fala, ele pode ter diferentes causas e características, ele não vai ser igual para todo paciente, tá? Cada um vai ter uma característica diferente que a gente precisa entender e a gente precisa tratar de formas diferentes, né? Não é uma receita de bolo que a gente vai seguir à risca, né? Para não dar errado. A gente precisa entender tudo ali que está acontecendo. E o tratamento em si, ele pode variar de acordo com a condição diagnosticada, né? Não vai ser um tratamento igual para todo paciente. E o que são os marcos do desenvolvimento de fala e linguagem infantis? Eles são considerados como etapas ou habilidades que as crianças alcançam, né? Devem alcançar no seu período de aquisição de linguagem, no seu desenvolvimento de linguagem, né? E aí essa criança vai apresentar vocalizações, né? São os balbucios, até a fluência dela de fala, tanto na comunicação oral como também na escrita, né? E esses marcos, eles são utilizados por nós, profissionais, né, do desenvolvimento infantil, para a gente monitorar e entender o progresso dessa criança, né? E identificar qualquer tipo de atraso que esteja ali acontecendo com essa criança. E o que esses marcos vão incluir? O que a gente vai observar, né, nesses marcos de desenvolvimento da linguagem? Se a criança ela já produz sons, se ela tem uma boa compreensão de palavras, se ela já fala frases simples, né? Por exemplo, mamãe quero, mamãe dá, eu quero, né? Realizar e responder perguntas, podem ser perguntas simples ou perguntas mais complexas, né? Dependendo de criança para criança. Se ela utiliza pronomes, né? Se ela
narra histórias, se ela conta pequenas histórias do dia dela, né? Se ela compreende as nuances da linguagem, por exemplo. Tem crianças que não entendem ironias ainda, né? Crianças, adolescentes que não entendem ironias, não entendem sarcasmos, né? Então, tudo isso, todos esses marcos, né, vão mostrar pra gente o que a gente precisa intervir, o que a gente precisa entender, né, para essa criança adquirir. E todas essas habilidades, elas se desenvolvem em sequência, né? Mas elas podem sofrer alterações, né? Variações. Talvez a criança possa aprender tal habilidade antes e depois aprender uma outra habilidade mais importante depois. Tudo isso vai variar. Esse daqui é um pequeno quadro, né? Já foi falado em outras aulas, mas a gente vai fazer vamos recapitular, né? O que é o desenvolvimento de linguagem da criança, né? Com 1 a 3 meses, o que a criança precisa fazer, né? Ela precisa prestar atenção aos sons e ela vai se acalmar com a voz da mãe, né? A criança chora, ela faz alguns sons, ela já ri diante a estímulos, ela vai observar o rosto dos pais e ela vai sorrir quando alguém fala com ele, quando ela escuta uma voz familiar. Um bebê de 4 a 6 meses, ele já vai fazer localização de fonte sonora. Ele grita, ele vai fazer alguns sons como se ele estivesse conversando, né? E entendendo tudo que os pais estão falando para ele e vai imitar, né? A voz dos pais, por exemplo. De pequenos balbucios, por exemplo, de pequenos sons. Um bebê de 7 a 11 meses, ele já vai encontrar de que lado que o som vem, se ele vem da direita, se ele vem da esquerda, se ele vem de cima, se ele vem de baixo. Ele vai fazer mais sons, ele vai repetir palavrinhas simples e pequenas, ele já bate palmas, ele vai apontar para o que ele quer, por exemplo, vai apontar para uma madeira, vai apontar para um brinquedo. E ele já vai dar tchau, já vai compreender também esses pequenos gestos, né? Com 12 meses, já vai começar a falar as primeiras palavrinhas, né? Já vai começar a fase de imitação também, que é um pré-requisito para a fala e linguagem, que a gente vai falar mais na frente. Com 18 meses, já vai pedir as coisas usando uma palavra, dá, por exemplo. E já vai saber falar em torno de umas 20 palavras, né? 2 anos, vai falar frases curtas com 2 palavras. Já vai falar em torno de umas 200, né? 3 anos, entende tudo que fala, né? Tudo que os adultos falam, os adultos também vão entender tudo que a criança fala, mas às vezes vai conjugar palavras errado, né? Vai conhecer cores e vai começar a adquirir outras habilidades. 4 anos, já vai começar a fase de invenção de histórias, invenção de fatos, por exemplo. Vai compreender regrinhas de jogos simples. Com 5 anos, já vai falar frases completas, já fala corretamente, mas alguns erros ainda podem ser esperados, né? Alguns trocas de fonemas. E com 6 anos, essa criança já precisa estar lendo e escrevendo, né? E já vai começar a fase de alfabetização em si. E quais são os pré-requisitos de fala? O que são os pré-requisitos de fala? Elas são habilidades, né, que a criança precisa ter e ela precisa desenvolver antes de falar, né? E eles são importantes para a criança desenvolver a habilidade de comunicação e se torne um falante competente. E o que são os pré-requisitos de fala, né? É a percepção auditiva, é a criança ouvir e distinguir os sons da fala. O desenvolvimento motor, né? Até porque a criança precisa ter todo um desenvolvimento motor para falar, precisa ter toda uma competência neurológica ali, né? Para que ela controle os músculos responsáveis pela fala, por exemplo, a boca, a língua, incluindo os músculos faciais, né? A língua e também os lábios. Além do desenvolvimento cognitivo, né? Que é compreender e utilizar os conceitos básicos e entender a relação dos objetos e eventos também. A gente também tem o desenvolvimento social e emocional, que é essa criança interagir, né, com outras pessoas,
com outras crianças e compreender a intenção comunicativa, né? Além da exposição à linguagem. Não adianta nada a criança ter os pré-requisitos de fala e ela não ser estimulada, né? Ela deve ser exposta a uma linguagem rica e variada no ambiente dela, né? Onde os pais podem conversar mais com essa criança, podem contar histórias, né? Podem cantar com essa criança e estimular de variadas maneiras, né? Além da prática e do feedback. A gente sabe que a prática leva à perfeição, a prática aperfeiçoa, né? E a criança, ela precisa ter a oportunidade de praticar a fala dela e de receber um feedback positivo dos adultos, né? Quando uma criança, por exemplo, está em fase de aquisição de linguagem, a gente observa que tem muitos erros de fala, né? A gente não deve, por exemplo, frustrar essa criança, né? A gente precisa encorajar essa criança para que ela fale mais e não se sinta inibida por ainda falar algumas palavrinhas erradas, por ainda falar alguns fonemas errados, né? A gente tem que dar um feedback positivo para essa criança, né? Para que ela tenha mais oportunidades, né, de fala. E o atraso de fala em si, né, às vezes os pais, assim, até na prática clínica, né, eu gosto sempre de mostrar essa foto para eles, né, essa imagem, para ilustrar, porque às vezes eles chegam assim, viram para mim e falam, Giovana, eu quero que meu filho fale, né, e às vezes não é assim, né? A gente precisa avaliar, entender todo o contexto. Às vezes as pessoas só veem a ponta do iceberg, né? Que é o atraso de fala em si. Só que elas esquecem que tem muita coisa envolvida aqui, né? Embaixo do iceberg, digamos assim, que a criança precisa ter, né? Para falar. A criança precisa ter uma brincadeira simbólica, né? A criança precisa brincar de acordo com a função do brinquedo, ela precisa entender para que aquele brinquedo serve, para ela aplicar, né, no dia a dia dela. Por exemplo, uma brincadeira de comidinha, cortar uma fruta, atividade de vida diária simples. A criança precisa ter um bom desenvolvimento auditivo, né? Porque a gente sabe que uma criança que tem alguma perda auditiva em qualquer grau, ela pode ter dificuldades para desenvolver a sua fala, né? Além da interação e socialização, uma criança que ela não interage, que ela não tem contato com outras crianças, ela vai ter dificuldades, né? Para evoluir com a fala. E uma coisa que a gente observa muito, que a criança, depois que ela vai para a escola, né? Ela adquire um novo arsenal de fala, porque ela está inserida ali em meio com outras crianças, né? E outra hora ela começa a ser mais estimulada, né? Além do contato visual, para essa criança adquirir a habilidade de imitar, né? De aprender o que o outro tá falando, de articular também, além de questões do neurodesenvolvimento, que a gente vai citar mais à frente. Se a criança tem, por exemplo, um autismo, por exemplo, já vai ser um impacto, né, para um atraso na fala. Pode ser que tenha um atraso na fala, pode ser que não tenha. Vai variar muito de acordo com o grau da criança, também com questões relacionadas ao espectro, né, que é muito variável. Além de condições de respiração, condições ambientais, se essa criança ela é estimulada em casa, questões de alimentação, né, questões musculares também dos órgãos fonoarticulatórios, questões genéticas, se o pai ou se a mãe teve um atraso de fala, por exemplo, possa ser que essa criança também evolua com um atraso de fala, né? Tudo precisa ser observado. Além da intenção comunicativa, o cognitivo dessa criança, como que está esse cognitivo? Está esperado para a idade? Condições de aprendizagem, a gente precisa saber se essa criança imita, né? Então, a gente tem que pensar em todos esses marcos, né? Em tudo isso que está abaixo do iceberg, para a gente entender melhor e estimular essas habilidades, né? Para que a criança venha desenvolver uma fala esperada, né? Para a idade dela. E o que é um atraso de fala em si, né? Que a gente tanto ouve falar, mas assim, a gente não tem uma conceituação, assim, né, ao pé da letra.
O atraso de fala, ele vai ocorrer quando uma criança ela não atinge os marcos esperados para a idade dela, né? Esse atraso de fala, ele pode incluir também atrasos na produção dos sons, na compreensão da linguagem, né? A criança não vai compreender, por exemplo, o que o pai e a mãe estão falando, né? Pode ter dificuldades na formação de frases simples, né? Com 2 elementos, por exemplo, e na comunicação em geral, né? O atraso de fala, ele é muito comum, né? Atualmente nas crianças. E as causas deles vai variar, né? São causas variadas, né? A gente tem questões ambientais também, como falta de estímulos no ambiente domiciliar, né? Atraso no desenvolvimento cognitivo, problemas auditivos, autismo e transtornos específicos de linguagem. Tudo isso pode ocasionar um atraso de fala. E nem todos os atrasos, eles são preocupantes e muitas crianças vão superar com o tempo, né? A criança, de acordo com a estimulação que ela vai receber na escola, de acordo com a interação que ela tem com uma outra criança, ela vai aprender e ela vai superar, né? Às vezes, assim, os pais nem percebem que a criança tem um atraso de fala, né? Antes de buscar uma ajuda fonoaudiológica, por exemplo. A criança já superou. E se um atraso, ele persiste e ele não for tratado, né? Às vezes os pais vão achar normal, né? É questão da personalidade da criança, ela é caladinha, ela é tímida. Esse atraso, ele pode prejudicar o desempenho escolar dessa criança, além do desenvolvimento social e o desenvolvimento emocional também, né? E a gente recomenda que se busque, né, uma avaliação e um tratamento profissional, né, com profissionais, né, voltados para o desenvolvimento infantil, né, caso hajam preocupações em relação ao atraso da fala. Mas é sempre bom a gente pecar pelo excesso, né? Qualquer alteração que a gente já observa ali na criança, é ideal que a gente busque uma ajuda especializada. E as causas, né, de um atraso de fala, elas variam, né? E elas, como a gente já citou ao longo da aula, elas podem ser influenciadas por uma combinação de fatores, né? Podem ser biológicos, psicológicos, ambientais, genéticos também. E a gente sempre tem que lembrar que cada criança ela é única, né? E que as causas de um atraso de fala, elas podem variar de criança para criança, né? Nem toda criança vai apresentar o que a ciclana apresentou, por exemplo. Tudo vai variar. E quais são os fatores de risco para um atraso de fala? São os fatores genéticos, né? Como a gente já falou também, pais com atraso de fala, irmãos com atraso de fala, né? E o atraso de fala, ele pode sim ser atribuído a uma predisposição genética. Problemas auditivos, né? Uma perda auditiva de qualquer grau, ela pode dificultar sim a compreensão da linguagem e a produção inteligível da fala. Além de problemas de desenvolvimento. Um atraso global de desenvolvimento, um atraso motor também, né? Porque a fala é um ato motor, né? Ou um autismo, por exemplo, um neurodesenvolvimento, eles podem afetar o desenvolvimento da fala, né? Problemas emocionais da criança, fatores psicológicos, né? Fatores que essa criança é exposta ali no núcleo familiar dela, ansiedade, estresse, tudo vai afetar, né? Fatores ambientais, a falta de estimulação em casa, a falta de exposição à linguagem, pais que falam pouco, interação social limitada, né? Outro fator ambiental que a gente pode citar também foi a quarentena, né? Imposta pela Covid, o isolamento social, né? Além de problemas físicos, né? Problemas de saúde, como a fenda palatina, por exemplo, disfunções orofaciais, né? Eles podem ocasionar um atraso de fala. Além de outros fatores, né? A gente pode citar as otites recorrentes, baixo peso após o nascer, né? Complicações no parto também, exposição a toxinas e lesões cerebrais. Podem ser fatores de risco. E o atraso de fala no autismo, né? O que a gente observa?
Só para a gente fazer uma recapitulação, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele vai afetar a comunicação social, né? O comportamento e a interação social de uma pessoa, né? E no autismo a gente vai observar padrões restritos e repetitivos do comportamento, né? Uma certa rigidez, interesse restrito, né, de atividades. E esses sintomas, eles vão aparecer na primeira infância, né? E eles vão variar de pessoa para pessoa, né? O espectro, né? O espectro do autismo, né? Nem todo autista vai ter os mesmos sintomas que o outro autista. Vai variar muito. E um dos sinais que a gente pode observar assim, precocemente no autismo, eles vão incluir atrasos, né, no desenvolvimento da linguagem, que é uma coisa que a gente observa assim rotineiramente, né, nas crianças com autismo, dificuldade em fazer contato visual, e a gente sabe que o contato visual também é um pré-requisito de fala, né? A falta de interesse em brincar com outras crianças, a interação social, que é um pré-requisito de fala, comportamento repetitivo, estereotipado, balançar o corpo, movimentar as mãos de forma repetitiva, né, para autorregulação, sensibilidade a estímulos sensoriais, a luzes, sons, texturas, por exemplo, textura de slime, textura de massinha, né, dificuldade em entender as emoções, né, de terceiros, se a pessoa tá triste, se a pessoa tá feliz, né, e eles também têm essa dificuldade de expressar as próprias emoções deles, né, além da dificuldade com rotinas, né, aquela rotina fixa, nada pode sair da rotina deles, né, além da dificuldade de se adaptar a mudanças, né, em ambiente, por exemplo, em um caminho, né, da escola para casa, né, rotinas em casa, alguma coisa mudou de lugar, por exemplo, um objeto, né, tudo isso são dificuldades encontradas no autismo. O atraso de fala no autismo, ele é uma das características mais comuns, né, que a gente observa, tanto por parte dos pais, por parte dos profissionais, por parte da escola, né, de todos os profissionais que acompanham essa criança. E algumas dessas crianças com autismo, elas podem apresentar um atraso significativo, né, um atraso assim que às vezes você avalia, você aplica instrumentos padronizados, né, para entender melhor esse atraso de fala, a criança está com um padrão de fala de um bebê de 6 meses, por exemplo, né, e aí você tem que trabalhar, né, tudo o que uma criança de 6 meses faz, e depois você passa para 1 ano, você passa para 2 anos, por exemplo, até chegar na idade cronológica da criança. E também a gente tem outras crianças que elas podem nunca desenvolver a fala verbal, né, por conta do nível do autismo, né, um nível muito grave, né, além de outros fatores. E esse atraso de fala no autismo não é tão compreendido, né, ainda não tem um porquê, né, de ter esse atraso. Muitos acreditam por ser um dos sintomas do autismo, grau do autismo também, né. E esse atraso, né, também é acreditado, né, que possa ser devido a diferenças no processamento da linguagem, né, fator neurológico também. Essa criança vai ter dificuldades em compreender e usar a linguagem, né, de maneira apropriada para a idade, o que vai afetar a capacidade dela de aprender a falar, por exemplo, né. Nem todas as crianças com TEA vão ter um atraso de fala, né? Muitas delas vão ter um desenvolvimento de fala normal, né? De acordo com o nível, né? Nível 1, nível 2 ou nível 3 de autismo. Tem pacientes com nível 3 que eles falam, né? Como se fosse um paciente de nível 1, né? Que praticamente não tem dificuldades em linguagem. Né, linguagem, fala. Tudo vai depender da criança, da estimulação, do tempo de terapia, né, do tempo de diagnóstico, quanto essa criança é estimulada em casa, em ambiente escolar. Tudo depende. Tudo a gente precisa observar e entender melhor.
E a fala dessas crianças com autismo, ela vai ter uma variação, né? Desde a ausência total de fala, né? A criança não fala, ela não emite nenhum som, nem balbucio, por exemplo, até o desenvolvimento de habilidades linguísticas e avançadas para a idade da criança, né? Em muitos casos de autismo, a gente observa que a criança também tem uma superdotação, né? Tem altas habilidades, né? Crianças que falam inglês, né? Aprendem inglês e outras línguas também, né? Muito avançado para a idade deles. E algumas crianças com autismo também, elas podem apresentar atrasos, né? Tanto de fala como também de linguagem, enquanto outras crianças elas vão ter um desenvolvimento normal da fala, esperado para a idade. Mas aí elas podem ter dificuldades na comunicação social, né? Na interação social também e compreensão do uso da linguagem. Cerca de 40% das crianças com autismo, elas podem apresentar algum tipo de atraso de fala ou de linguagem, né? E elas podem apresentar também outros comportamentos relacionados à comunicação, né? Como falta de interesse em se comunicar, repetição de palavras e frases fora do contexto, né, que a gente chama de ecolalia, né, ecolalia imediata, ecolalia tardia, por exemplo. Essa criança vai repetir fala de filmes, de desenhos, ou até fala de adultos, né, fora de contexto, né. Às vezes você tá com uma criança e ela vai virar para você e vai falar pipoca doce, sem contexto algum. A criança está inserida em um outro contexto, em uma outra estimulação, por exemplo, e a criança fala pipoca doce, palavras realmente fora de contextos, né, repetidas, além de dificuldade de compreender e usar gestos, né, dificuldade de dar tchau, de fazer um legal com a mão, por exemplo. Tudo isso essa criança pode apresentar ou não, né? E o atraso de fala, ele não é uma característica exclusiva do autismo. Nem todo atraso de fala é um autismo, né? E ele pode ser causado por diversos fatores, né? Tem atraso de fala ligados a problemas auditivos, né? Uma perda auditiva também, a questões neurológicas, né? Um atraso motor, uma apraxia de fala, né? Além de ambientais, falta de estimulação, privação de estímulos, né? Que é uma coisa muito comum que a gente está vendo, né, como consequências da pandemia da Covid. E a gente tem alguns sinais também do atraso de fala que a gente observa comumente em crianças com autismo, né? Que é a ausência do balbucio, né, daqueles sonzinhos que a criança começa a fazer ali quando ela está adquirindo linguagem, fala, né, por volta dos 12 meses de idade. A ausência de palavras, né, palavras simples, mamãe, papai, tá, papá, por volta dos 16 meses de idade. Também tem dificuldade em pronunciar palavras simples ou mais complexas, dificuldades para compreender instruções verbais simples, né, comando simples, por exemplo, pega o copo para mim, pega o brinquedo do chão. Coisas simples, essa criança vai apresentar dificuldades. Além de dificuldade em iniciar e manter conversação. Às vezes é uma criança que ela tem até um repertório bom de linguagem, um repertório bom de fala, mas ela não consegue manter uma conversa. Ela vai muito ali ao pé da linha, sabe? Você pergunta para ela, como você está? E ela, tô bem. Tudo muito ao pé da linha, né? Não tem aquela coisa assim, hoje eu não estou me sentindo bem, e aí você continua a conversa, mas por quê? Hoje na escola aconteceu um episódio e tal, né? Tem essa dificuldade em manter, em construir uma conversa. E algumas das características que a gente observa na fala das crianças com TEA, elas vão incluir a ecolalia, né? Que é a repetição de palavras ou frases fora do contexto, como eu já dei aquele exemplo, além da fala estereotipada, né, que é a repetição de padrões de falas ou palavras específicas, né, que a gente tem que entender o porquê dessa fala estereotipada, né, pode ser alguma coisa relacionada à autorregulação da criança, né, tem que entender o porquê que ela está usando essa estereotipia, né, que a gente tem as estereotipias vocais, né, podem ser sonzinhos, né, por exemplo, ou
microtipias motoras, ficar mexendo com as mãos, ficar andando de um lado para o outro. Tudo isso a gente precisa entender melhor. Além de uma prosódia atípica, né? Que é um uso inadequado do tom de voz, de volume, de entonação. É muito comum, né, a gente observar também em uma criança com autismo aquela fala robotizada, né? Aquela criança fala realmente igual um robozinho, né? Muitos falam que até parece aquela inteligência artificial de celular, a Siri, né? Aquela sempre ali na mesma entonação de fala, sempre na mesma prosódia. A gente observa também compreensão literal, a criança que ela não entende metáforas, por exemplo. Você fala para ela, hoje você está um gatinho. Ela literalmente vai acreditar que ela virou um animal, né? Ela não vai fazer aquela ligação de que ela tá muito bonita naquele dia, né? Além da invenção de palavras, né? Essa criança vai usar palavras que não existem. Ela vai inventar essas palavras e essas palavras vão fazer sentido apenas ali para ela. Além da dificuldade também de iniciar e de manter a conversa, né? Pode ser com crianças, né? Que ele já tem essa dificuldade de interagir com crianças, dificuldade com adultos também, e no dia a dia. E aí, essas crianças com essas dificuldades, né? Relacionadas à linguagem e à fala, elas podem se beneficiar da terapia, né, com fonoaudiólogo especializado em TEA, né? E qual que é o objetivo dessa terapia, né? É melhorar a comunicação dessa criança, né? Da interação social com ela e da compreensão da linguagem, né? Sempre pensando ali na demanda que a família também vai trazer pra gente, né? Pensando na funcionalidade da fala dessa criança, né? E a terapia, né, o que ela pode incluir? Ela pode incluir estratégias, ela pode ensinar também o ensino de habilidades sociais, né, habilidades pragmáticas, por exemplo. A gente faz uso de apoios visuais, exercícios de pronúncia, quando ali é uma criança mais verbal, né? Além da expansão de vocabulário, né? A gente começa bem lá de baixo, com palavrinha funcional, quando essa criança já tem um funcional, e aí a gente pode pensar em outras coisas que possam ajudar ela ali no dia a dia. E essa intervenção fonoaudiológica, essa terapia fonoaudiológica, quanto mais precocemente ela for iniciada, né? Essa criança já estiver em terapia, maior vão ser as chances de sucesso, né? Na comunicação dessa criança, né, na interação social dessa criança, tanto com crianças da família, crianças da escola, crianças do bairro, por exemplo, né? E a gente sempre tem que pensar na qualidade de vida dessa criança, né? Como da criança, né, e também da família, né, do ambiente que ela está inserida. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos envie nas teleconsultorias, né? Qualquer dúvida também específica, vocês podem me encaminhar um e-mail. E é isso. Até a próxima e obrigada.